Vamos orar pela vida do presbítero Edgar. Se coloque de pé. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra nos nossos corações. Só queria ter um celular igual o seu assim. Vamos orar por a vida dele. Estenda suas mãos para cá e oremos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, bendizer o teu santo nome pela vida, Senhor, do teu servo, Pai. Deus, nós cremos que o Senhor tem uma palavra nos nossos corações. Derrama do teu poder, da tua graça, do teu Espírito Santo. Que o Senhor use ele mais uma vez, ó Pai. Creio que ele irá ministrar conforme aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E pelas experiências que ele vivenciou, Pai. Que o Senhor possa usá-lo, derramar da tua graça, do teu poder. Fala conosco. E ao término dessa mensagem, pessoas possam se render aos teus pés. E o teu nome santo ser glorificado. Essa é a minha oração. E a faço. No nome santo de Jesus, a igreja diz... Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa manhã? É bom demais estarmos reunidos na presença de Deus para mais um culto, louvarmos a esse Deus. Todas as vezes que eu recebo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, Naldinho, eu não consigo dormir direito e já acordo no dia da pregação meio que ansioso, com pressa para chegar na igreja, mas o nervosismo vai tomando conta da minha vida. Porque a preocupação que paira na nossa cabeça é o que de fato Deus quer falar com a igreja. Nós não podemos assumir essa tribuna e trazer algo que é nosso, não, de maneira alguma. Pesa sobre nós uma responsabilidade. E a responsabilidade é trazer algo que Deus queira falar com a igreja. Mas é somente minutos antes do culto, na hora dos louvores, vai falando sobre os dízimos, vai falando sobre as ofertas, as horas que antecedem a ministração, e Deus vai confirmando a palavra. Hoje o culto inteiro foi direcionado, desde a hora do louvor com a Keren, passou pelo pastor Murilo, Rodrigo, Yasmin, e também o pastor Renilson. Falaram totalmente de um homem chamado Paulo. Não dá para falar de missão sem falar de Paulo, não há possibilidade. Mas se eu conseguir transmitir para a igreja só metade do que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que nós sairemos diferente hoje do jeito que a gente entrou aqui. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quantos acreditam nessa palavra? Você que trouxe Bíblia, abra ela comigo. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo é o de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo é o de número 13. Nós vamos fazer a exposição do texto. E eu queria ler alguns versículos com a igreja. Todos encontraram? Digam amém. Diz o texto. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo, para obras que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, o despediram. Fecha sua Bíblia aí, coloca na cadeira. Olha para 3 crentes aí, aponta o dedo de profeta e fala para ele: se ninguém te mencionar numa reunião, quem te colocará é o Espírito Santo.
Fala para 3 pessoas. Se ninguém mencionar o seu nome numa reunião, fica tranquilo. Quem te enviará é o próprio Espírito. Nós servimos a esse Deus poderoso. Pode aplaudir ao Senhor e senta dando glória. Ô glória. Aqui já, né? Amada igreja do Senhor. Falar de missões é um assunto tanto desafiador para os dias de hoje, pastora Lídia. Eu não tenho como dizer das experiências que eu não vivi. Não tenho possibilidade de dizer algo que eu não vivi. Eu tenho que trazer para vocês aquilo que eu tenho como experiência como cristão. Vai fazer 10 anos da minha conversão. Nesse ano exato de 2024, e as experiências que eu tive por onde eu passei, pouco se falava sobre missão, pastor Renilson. Eu estudando ontem o livro de Atos, que inicia-se a igreja no capítulo de número 2, pastor Murilo, eu vejo que é o que o pastor Renilson falou, a prioridade da igreja era enviar alguém, de rápido, de início. Neste capítulo 3, falando propriamente de Barnabé, um homem chamado Paulo, pastor Murilo, que pregou no culto de Santa Ceia, falou muito sobre este homem. E nós devemos entender como igreja, que na obra missionária nós jogamos de 2 maneiras e jogamos no mesmo time. Olha para essa pessoa e fala, nós jogamos no mesmo time. Não é como em outros esportes, em qualquer esporte que você vá participar, sempre há um time contra o outro, pastor Murilo. Se você for jogar no futebol, é um time contra o outro. Se você for jogar um vôlei, é um time contra o outro. Se você for participar de uma partida de tênis, é um time contra o outro. Se você for participar de um jogo de bolinha de gude, é um contra o outro. Se você for soltar um pipa, é um contra o outro. Se você for tirar uns 2 ou 1, par ou ímpar, é um contra o outro. O jockey pole que as crianças gostam é um contra o outro. Mas o cristianismo não, missão é diferente. Nós jogamos no mesmo time. É como uma partida de frescobol. Eu não sei se vocês conhecem o frescobol. O frescobol, ele é diferente de todos os demais esportes. São pessoas que se unem no mesmo propósito, pessoas que se unem no mesmo time e pessoas que se unem com a mesma intenção, Anderson. Esse é o objetivo da igreja junto com um missionário. Não dá para desassociar um missionário da igreja, não há possibilidade. De maneira alguma, o missionário que é enviado pela igreja, ele pode ser esquecido pela igreja. Também, da mesma forma, o missionário que chega onde deve, jamais deve se esquecer que existe uma igreja que o enviou. Não há possibilidade. Porque são coisas distintas, mas juntos do mesmo propósito. O missionário, quando ele é enviado, possa ser que quando ele chegue num determinado lugar, a obra cresça de uma tal maneira, a ponto dele não vigiar e ele tentar perceber que a obra já começa a ser dele. Não pode. Da mesma maneira, a igreja que o enviou, talvez as respostas que chegam de um missionário que foi, não é do agrado da igreja. Então a igreja deve recolher o missionário e não esquecer lá. Das experiências que eu tive, do pouco que eu já escutei falar sobre missão, eu já escutei histórias de pessoas que saíram de São Paulo para fazer missão em outros lugares e foram esquecidos, pastor. Mas também já escutei histórias de pessoas que foram e deu certo e se esqueceu da igreja. É um jogo injusto. Mas no capítulo de número 13 do livro de Atos, existe um homem diferente. Eu vou começar por Barnabé e não vou nem começar por Paulo. Porque é a diferença, porque o Barnabé, quando ele se dispõe, vende a sua propriedade, entrega aos pés dos apóstolos, ele recebe uma notícia dizendo que em Antioquia da Pisídia,
o crescimento do evangelho que estava sendo pregado era de suma importância. Então a igreja se reúne, manda Barnabé ver o que estava acontecendo, e ele retorna da Antioquia da Pisídia, pastor, com a boa notícia, dizendo que realmente, de fato, o evangelho está sendo crescido lá. E é nesse momento que o Espírito Santo visita os apóstolos e diz: apartai para mim Barnabé e a Saulo. Saulo estava esquecido. 10 anos, um pouco mais, quem sabe, não tem a data exata, mas ele havia se esquecido. A igreja, que um dia ficou preocupada com a conversão de Paulo, esquece Paulo, pastor Murilo. A igreja que deveria abraçá-lo, o ministério daquele homem, porque uma hora de perseguidor, ele passa a querer proliferar esse evangelho que ele recebe do próprio Jesus Cristo, mas a igreja olha e fica com medo, e eles têm uma ideia na cabeça, dizendo, quem sabe Pedro chega para Paulo e diz: irmão Paulo, fica só um pouquinho no canto, e assim que a poeira baixar, a igreja vai te buscar. É o primeiro missionário já esquecido no começo da igreja. Ele é esquecido 10 anos pela igreja. Barnabé recebe essa missão, a igreja envia ele, e quando fala para separar o próprio Paulo e a Barnabé, eu imagino Barnabé chegando em direção a Paulo e dizendo: irmão Paulo, chegou a hora de cumprir aquilo que você tem. Ele poderia, de certa forma, Marius, com o coração duro, sangrando, triste, porque havia sido esquecido pela igreja, mas ele fala: vamos embora, essa é a missão que Deus tem para mim. Olha para essa pessoa e fala: não tem dor. Fala, me ajuda a pregar. Fala: não tem dor, não tem luta, não tem causa que vai te parar. Não tem, não pode. A ordem de Deus é que avancemos, pastor Murilo, deveremos avançar. Essa é a ordem de Deus. Vamos lembrar de quando Jesus disse: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Eles começam ali a primeira viagem missionária. A igreja se reúne, impondo as mãos sobre eles, o despedem. E ele começa a fazer uma obra missionária magnífica. E aí, só que ele chega no primeiro lugar aonde ele foi, que é em Pafos. Ele chega numa cidade chamada Pafos. Lá ele encontra um mágico que hostiliza Paulo, não aceita a sua pregação. Eles começam a olhar para Paulo e dizer: quem é esse aí? Eles não conseguem receber, eles não conseguem entender que esse homem havia sido escolhido, Mike. São coisas que marcam a minha vida e a sua. Eu não sei por que maneira, e nem compete a nós entendermos, mas o que Deus escolheu para fazer na minha e na sua vida, de certa forma, encontraremos muita dificuldade durante o caminho. Encontraremos resistência durante o caminho. Encontraremos dores durante o nosso caminho. E na exerção da nossa chamada, são lutas que pairam no nosso coração, pessoas que vão desacreditar da nossa chamada, pessoas que serão empecilho para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. E não são culpa das pessoas, é o próprio Deus preparando você para algo grande. Olha para essa pessoa e fala: Deus está te preparando para algo grande. Me ajuda a pregar, fala: Deus está te preparando para algo grande. Não fique triste com ninguém no meio do caminho, é o próprio Deus te preparando. Não nos compete a ficar triste por as coisas que têm nos acontecido. Muitas pessoas vão dizer não para nós, podendo dizer sim. Muitas pessoas vão esquecer nós em determinados lugares. Você não será chamada para todas as reuniões, e as mais importantes você será esquecido. Mas é o próprio Deus te preparando para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não são culpa das pessoas. As pessoas não sabem o que Deus vai fazer, mas Deus sabe o que vai fazer na sua vida. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas, Rodrigo. E ainda que as pessoas não te convidam para a festa, Deus te colocará no lugar, no momento certo e na hora certa. Acalma o teu coração. Durante esse caminho, esse homem começa a percorrer a cidade.
E ele chega em Pafos e é hostilizado. Chega na ilha chamada Chipre. As pessoas começam a dizer, pastor Murilo, quem é esse aí? Que evangelho é esse que tem pregado? A trajetória de Paulo e Barnabé não tem característica nenhuma da primeira viagem missionária de aceitação da igreja, de aceitação da cidade onde ele foi. Essa é a vida daqueles que foram vocacionados para um ministério. Aqueles que às vezes deveriam jogar juntos de nós, como no frescobol. Às vezes quer jogar contra, como na partida de futebol, pastor Renilson. Se esquece que nós estamos no mesmo jogo, de um mesmo lado. Ele vai, de certa forma, avançando, pregando o evangelho. É como a evangelista Keren disse, ai de mim. É por isso que nas cartas de Paulo é fantástico. Ele fala coisas que você começa a ver e observar. Eu estudando ontem o livro de Atos sobre esse homem, pastor Renilson. Eu falei, eu não estou fazendo nada para o Senhor. Eu não estou fazendo nada para Deus, pastor, nada. E se eu pensar que estou fazendo alguma coisa, meu Deus. Eu vejo esse homem, essa carta que foi escrita, a constituição da igreja. Quando se levantam os diáconos, começa a percorrer a história. Quando chega nesse homem, eu falo, que homem foi esse? Ele foi diferente dos demais. Parece que o Espírito olhou para ele, mas falou, esse pode ir aonde os outros não vão chegar, tem que ser ele mesmo. É por isso que, de certa forma, há uma preparação, pastor Murilo, na vida do apóstolo Paulo. É por isso que há esse esquecimento. Eu não culpo a igreja nesse quesito. É o próprio Deus que faz essas coisas acontecer, para guardar o meu e o seu coração, preparar para coisas que eles deveriam passar. Porque, de certa forma, quando ele chega na primeira viagem missionária, as pessoas não aceitam a sua pregação. E se ele não estiver preparado para aquilo que Deus tem, ele abandona a sua chamada. Ele volta porque ele não tem experiência com o Senhor. Que motivação Paulo teria se a igreja não tivesse esquecido, tivesse tratado da forma que deveria tratar? De certa forma ele ia se sentir menosprezado por aquelas pessoas. Ele poderia olhar e dizer, eu estou aqui dando a minha vida, as pessoas não querem. Essa nunca foi a pregação do apóstolo Paulo. Nunca foi a pregação desse homem. Nunca. As pessoas diziam, eu não quero. Paulo estava falando, eu vou continuar pregando. Olha para essa pessoa e fala, as pessoas não querem, mas continua pregando o evangelho do Senhor. As pessoas não querem te ouvir, continua pregando, continua fazendo, continua fazendo. Esse é o objetivo da igreja. Nós não precisamos de aceitação humana para fazer com aquilo que Deus nos entregou. A própria aceitação é apenas do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito intervém naquela reunião e fala, separai para mim a Barnabé e a Saulo. Ele sabia da obra que ele tinha. O evangelho precisava crescer, pastor Murilo. De certa forma, a prioridade da igreja deve ser uma área missionária. E eu vejo nessa igreja. Eu não falaria isso se eu não visse. A experiência que eu tive, todas as vezes que eu fui conversar com os pastores, nós chegamos numa reunião e eles disseram, vai, a igreja está aqui, nós vamos ajudar, estamos investindo. Eu vejo essa disponibilidade na área dos pastores, na vida dos pastores. E é por isso que, de certa forma, as coisas têm acontecido e as pessoas não têm entendido, pastor Arete. Eu costumo dizer, para quem me pergunta, não tem mágica. É só fazer o que está escrito. Não tem mágica. De certa forma, Deus escolhe pessoas para chegar a determinados lugares que talvez as pessoas normais não chegariam. A igreja, de certa forma, a vaidade tomou conta de nós. É por isso que não se fala em trabalhos missionários, pastor Murilo. É por isso que não se fala mais isso nas nossas regiões. As igrejas que muitos fazem, às vezes deixam de fazer. Eu não sei se a vaidade tem tomado conta de nós. Eu não sei o que tem entrado no nosso coração. Qual é a nossa motivação em pregar o evangelho do Senhor?
mas que a nossa motivação continue sendo a propagação do Evangelho. Ele chega em Chifre, é hostilizado. Ele desce para Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Por onde ele passou, não foi aceito, pastor Alídia, esse homem. Mas a chamada pastoral na vida dele está tão grande, que da mesma maneira que ele foi, ele volta pelo mesmo caminho, pastor Murilo, vendo o trabalho que ele tinha feito e se tinha dado resultado. Era Paulo dizendo: eu não fui aceito, mas eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado. Eu vou voltar para ver o que foi estabelecido. E ele voltava, via que a igreja continuava crescendo, pastor Murilo. Quantos lugares nós passamos e às vezes dizemos que não vai dar fruto, mas o Espírito Santo intervém e começa a dar o crescimento aonde a gente não imagina. É por isso que nós devemos apenas ir. Olha para essa pessoa e fala: você precisa só ir. Eu vou usar a frase do pastor Renilson: põe o pé que Deus dá o chão. Essa é a verdade. Tem coisas na minha e na sua vida que não depende de nós. Eu não esqueço mais essa palavra, pastor Renilson. Quando nós fomos para o Rio Grande do Sul, se ajuntaram ali os pastores e disseram: ó, não está muito fácil ir, mas vamos para cima. E o pastor Renilson usou: ó, é só colocar o pé que Deus vai dar o chão. Eu não esqueço. E a minha oração tem sido essa, pastor. Eu falei: Deus, eu fui orar esses dias, eu falei: Senhor, eu quero viver coisas extraordinárias. Eu quero começar a viver milagre, pastora Lídia. Parece que a gente está se acostumando com o natural. Ninguém consegue mais chegar a contar uma bênção. Eu ganhei um carro, a minha filha foi curada de câncer. Ninguém consegue mais contar uma bênção nesse sentido, pastor Murilo. Será que a gente se esqueceu da atuação do Espírito? Eu quero começar a viver milagres. Eu falei: o mesmo Espírito que estava lá, Marilson, era um Espírito especial, para uma obra especial. Mas ele é o Espírito Santo de Deus, pastor Murilo. Ele está na minha vida, ele está na sua vida. Ele está na sua vida. E o que nós estamos esperando para fazer a obra do Senhor? Nós estávamos aqui no Drive ontem, como da primeira vez. Você vê a necessidade das pessoas de receber uma oração, pastor Henrique. As pessoas sedentas passam por aquele lugar, chorando, recebendo uma oração. Nunca nos viu na vida, mas eles observam a placa: Drive da oração. Eles nem querem saber o que é, já entra direto. Estão precisando, carentes de uma oração. E eu e você às vezes não vemos um trabalho como esse, porque estamos chateados com pequenas coisas, com pessoas talvez, se esquecendo de que é o próprio Deus que está te preparando para uma grande obra. Olha para essa pessoa e fala: Deus está te preparando para uma grande obra. Está triste porque esse homem era diferente, Brunão. As marcas que a vida missionária traz não são marcas comuns. Eu estava quinta-feira em um ambiente de culto e eu escutei a história de uma família, 2 famílias, pastora Lídia, que foram enviadas ao Paquistão. O pastor daquela igreja que havia os mandado estava contando essa história. Eles enviaram 2 famílias. Quantas famílias? Quantas famílias? Ao Paquistão, país muçulmano. Chegaram lá, aparentemente, um ano e meio. Deus começou a dar um crescimento tão notório naquele lugar. E eles começaram a trazer boas notícias do que tinha acontecido. Mas certo dia eles descobrem que os muçulmanos souberam que eles estavam pregando o Evangelho. E aí chega a notícia para eles, porque aonde eles iam pregar, as pessoas já diziam: estão atrás de vocês. Eles mandam notícia para o pastor dizendo: queremos voltar, preservar a nossa família, porque estão atrás de nós. Prontamente o pastor compra a passagem. Aquelas 2 famílias. Acho que 2 dias ou 3 dias antes, eu não estou me recordando o dia, eles voltaram. Um deles saindo para tomar café, comprar pão com o filho. O muçulmano está passando e reconhece, pastor Renilson.
olha ele. E começa aquela gritaria. Quem foi para Israel sabe. Aquela gritaria, pastor. Vocês vão ver lá. E o pastor contando, porque o outro casal conseguiu vir. Mas rapidamente pega uma arma e mata o missionário na frente do filho. O filho consegue fugir. Acho que depois de 2 dias eles conseguem retornar. Porém o pai daquela criança morreu no campo, pastor Renilson. E a cabeça daquele filho como fica? Ele não consegue assimilar talvez se foi a igreja que levou o pai ou se foi o muçulmano que matou. Porque na cabeça de uma criança são muitas dúvidas que pairam. Mas essa é a história de pessoas que se dispõem a pregar o evangelho do Senhor. É como disse aqui a nossa diaconisa Yasmin, pessoas que não têm banheiro para utilizar. E nós às vezes estamos sem piso, mas estamos reclamando do nosso banheiro que tem 4 paredes, tá bonitinho. Essa é a importância de que se vier um missionário, é que a propagação do evangelho deva crescer. É necessário às vezes nós perdemos para ganhar, pastor Murilo. O próprio Deus falou isso. A igreja que tinha tudo, Deus olhou e falou: vocês não têm nada. A igreja que olhou falou: Senhor, nós não temos nada. Ele falou: vocês têm tudo. Na ótica de Deus sempre é diferente. Deus nunca olha como eu e você vê. É por isso que eu tomo muito cuidado ao olhar para alguém e dizer sobre a chamada da pessoa, pastor Murilo. Tem pessoas que podem estar olhando para você, não vai para lugar nenhum. Olha para essa pessoa e fala: eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ser um missionário, está apenas começando uma grande obra. Fica tranquilo. Nós como igreja devemos entender essa importância. Para que o missionário se envie, a igreja precisa abraçar um projeto missionário. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, num futuro muito breve, pastor Renilson, nós teremos aqui uma junta missionária na igreja. Eu tenho certeza. Deus não perde essas oportunidades que vem em vocês, pastor Renilson. Tem pessoas que não querem, tem pastores que não querem, tem obras que não querem. Mas Deus, quando vê pessoas com o coração desse jeito, fala: eu não vou perder a oportunidade, eu vou dar o crescimento, eu vou avançar. É num futuro muito próximo. Nós perdemos as oportunidades, Deus não. Deus achar uma oportunidade, Ele encaixa rápido. Eu quero trazer isso para você. Que a vida, a retratação daquele homem vivia, exatamente da primeira viagem missionária, não foram notícias boas. Mas quando ele caminha para o último versículo, começa a chegar no capítulo de número 14, ele retorna à igreja, vai levar as notícias do que fizeram no meio do caminho, pastor Renilson. E ele disse: em tudo, Deus tem dado crescimento. E isso que é o importante. Automaticamente o Paulo está dizendo: eu sofri perseguição. Olha, eu imagino o Paulo chegando para Pedro e falar: Pedro, eu fui em Pafos me rejeitaram. Eu fui em Chifre me caluniaram. Eu desci, Pedro, para Antioquia da Pisídia, chegando lá em Listra, Icônio, Derbe. Chegando lá, eles me deram como morto, me apedrejaram. Tiveram que pegar Paulo e tirar pelos pés, porque Paulo estava desmaiado. Eles não queriam aceitar de jeito maneira. Mas eu imagino ele olhando para Pedro e fala: Pedro, mas depois disso tudo eu voltei, Pedro, pelo mesmo caminho que eu fiz. E aquelas pessoas que me rejeitaram, de certa forma, estavam crescendo no evangelho. Alguns eu vi na igreja, outros não, mas o que importa é que o evangelho continua sendo pregado, pastor Murilo. Aí ele tem o que a Kelly falou: ai de mim se não pregar o evangelho. Esse é o contexto da primeira viagem missionária. Esse é o contexto de um homem que foi vocacionado para uma obra missionária. O que eu quero colocar na sua cabeça é que
É importante, quando a igreja falar, vamos enviar alguém, vamos abraçar a causa todos juntos. Deus é quem sabe de todas as coisas. Eu, de certa forma, quando começo a analisar as coisas que Deus tem feito, às vezes fico assustado, às vezes surpreendido, mas esse é o Deus, Leandro, que a gente serve. Ele é soberano, ele não precisa de aprovação humana. Não. Ele escolhe quem ele quer, Alberto. Ele faz do jeito que ele quer. Ele envia quem ele quer. Ele coloca, ele exalta quem ele quer. Ele abate quem ele quer. Ele deixa esperar quem ele quer. A soberania de Deus é algo incrível. Mas no dia que todos da igreja esquecerem você, fica tranquilo. O Espírito Santo lembrará do seu nome. No dia que você estiver sozinho e falar, todo mundo me esqueceu, todo mundo me abandonou, passa-se os anos e ninguém fala comigo, ninguém menciona o meu nome num projeto, ninguém me coloca em nada, o Espírito do Senhor lembrará de você, porque Ele é poderoso. Eu quero trazer para você, esse é o contexto. Essa viagem é marcada por rejeição. Essa viagem é marcada pela não aceitação. Mas ele continuou pregando o evangelho, pastor Murilo. Olha para essa pessoa e fala, ainda que as pessoas não te aceitem. Eu estou finalizando, me ajuda a pregar. Ainda que as pessoas não te aceitem, continua pregando, continua orando. Esse é o propósito do Senhor para a nossa vida. Servir ao Senhor traz marcas terríveis, Lu. Mas se o altar é quem abriu essa marca, o altar vai curar você. Esse homem, se eu fosse contar toda a história, chamado Paulo, propriamente ele chega na carta de Paulo aos Coríntios, ele começa a dizer das perseguições que sofreu. Eu não vou me gloriar nas coisas que eu fiz, das igrejas que eu plantei, não vou me gloriar disso. Aonde eu passei, eu preguei o evangelho, eu voltava para observar o que era pregado, era o pastoreio do Paulo. Ele fazia, mas ele voltava. Ele plantava, mas ele voltava. Se não voltava, mandava carta, estava sempre em contato. Ele poderia falar, eu fui diferente de todos vocês, igreja. Vocês estão aí, me perseguiu, me largou no meio do caminho. Mas ele, na carta de Paulo aos Coríntios, ele falou, eu não vou me gloriar dessas coisas. Se eu for me gloriar, eu vou me gloriar nos meus açoites, nas perseguições, das vezes que eu fui preso, das vezes que eu sofri. Ele era diferente, gente, não dá. Eu não consigo entender o pensamento daquele homem. Era um homem que tinha tudo para não fazer nada. Nada. Mas ele resolve continuar pregando o evangelho do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. Vamos louvar, Kelly? Vem aqui me ajudar. O objetivo, sempre quando eu estou ministrando, é trazer uma mensagem, pastora Lídia. Você não pode sair daqui com dúvida do altar. Não. Pode ser a ministração mais simples, mas você não pode sair daqui com dúvida do que foi ministrado. É como eu disse, Deus não pede uma oportunidade, pastora Lídia. Quando eu perco a oportunidade, eu fico pichuruco, como diz o pastor Renato, Michael. Eu não posso. É por isso que eu vou até onde Deus me dá. E Deus vai me confirmando, vai honrando aos passos. O objetivo nosso nessa manhã é dizer que o reino de Deus precisa e vai avançar. Ele, de certa forma, não depende de mim e de você
Para nada. Ele vai continuar avançando se eu e você não quiser fazer. Vai levantar outras pessoas que vão aonde tem que ir. Mas eu quero fazer parte disso, pastor Murilo. E você quer fazer parte disso? Olha para essa pessoa e fala, você quer fazer parte disso? Nós devemos continuar fazendo o bem. Saia daqui nessa manhã com um pensamento. Sai daqui com o pensamento que nós precisamos. Presbítero Edgar, mas eu não tenho essa vontade, tenho essa vocação. Glória a Deus pela sua vida. Nem todos vão ser enviados. Nem todos. Alguns vão enviar aqueles que devem ser. O que não pode é pessoas terem a capacidade de serem enviados e nós barramos essas pessoas de serem enviados a esse projeto, pastora Lídia. É o que nós não vemos aqui na comunidade. Aqui se achar uns 2, 3 aí, fala com os pastores ali que vocês vão ver só. O pastor vai perguntar qual data. Eu só quero ver. E como é bom você ir fazer a vontade do Senhor, Dalvani. É bom demais que você saia daqui nessa manhã sabendo, eu preciso fazer algo, de algum projeto, de alguma maneira. As boas obras, de certa forma, ela não tem um caráter de salvação para a nossa vida, mas as boas obras, ela evidencia que você é um salvo, não tem para onde correr. As boas obras não é para a gente ser salvo, escuta aqui, mas de certa forma, ela evidencia a salvação na sua vida. Nós conseguimos olhar e dizer, ali vai um crente salvo. Esse é o projeto do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos. Pai, nós te damos graça, Senhor. Como é bom escutar a tua mensagem, pregar a tua palavra, para um grupo de pessoas como esses, com um tema tão importante como o Senhor nos deu. O meu desejo, Senhor, de certa forma, é que a tua igreja continue a avançar. Igreja essa, fonte bíblica ágape. Porque, como eu disse, não há como prevalecer contra a igreja do Senhor, não há. E eu te peço só uma coisa, Deus, ache em nós disponibilidade para isso. Quem sabe aqui no meio de nós tem pessoas com o coração sedento para estes projetos. Que o Senhor encontre em nós disponibilidade, que cada vez menos ao decorrer desse projeto, nos embaracemos menos com as coisas desse mundo, para que possamos servir ao Senhor 100% da maneira correta. Imagine cada um de nós com tempo disponível, Senhor, para fazer essa obra missionária. Quantos lugares nesse Brasil nós não poderíamos chegar pregando a tua palavra? Quantos lugares, quantas ilhas, e ainda como Paulo, mesmo apedrejado, rejeitado pelas pessoas, nós devemos continuar pregando o teu evangelho. Não há como a igreja desassociar isso, não tem possibilidade. A igreja recebeu uma ordenança do Senhor, ide por todo o mundo, e o Senhor deixou uma virtude com nós, recebereis poder do Espírito. Que o teu Espírito nos acompanhe, Deus, nessa manhã. Sê conosco em tudo, dai-nos graça. A tua vitória é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece.